Olha, vamos jogar um pouco mais de luz sobre isso. Vocês já estão vendo aí na tela a Thaís Arbex e o Caio. Boa noite aos dois. Thaís, eu começo com você, porque você tem uma apuração que mostra que, diferentemente do que a defesa está dizendo, os documentos mostram que os advogados tiveram, sim, acesso a todos os dados do caso. É isso, Thaís. Boa noite, bem-vinda ao Prime Time. Boa noite, Caio, e a todo mundo que está aqui com a gente. Eu tive acesso a um documento que está ali no trâmite do Supremo Tribunal Federal. A gente vai mostrar ele na nossa tela já, mostrando que um dos advogados que está na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, está aí o documento, esteve lá no Supremo Tribunal Federal e teve acesso a todo esse inquérito. O que diz o documento? Talvez não esteja tão claro para a gente conseguir ler, mas eu vou ler para quem está nos acompanhando, Thaís. Certifico que nesta data compareceu à gerência de processos originários criminais o advogado Saulo Lopes Segal, que é do escritório de Cunha Bueno, que é o advogado de Jair Bolsonaro. Continua o documento aqui, devidamente constituído por Jair Messias Bolsonaro nesses processos e recebeu mídia contendo cópia integral dos autos do processo. E aí tem a assinatura do advogado que foi lá receber e também da pessoa que entregou essa mídia, esse documento ao advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O famoso rastro, né, Thaís? As coisas que deixam rastro dificilmente conseguem manter de pé esse tipo de argumento, né? Não tiver acesso aos autos, não vai ter depoimento. Agora, Caio, com você, eu queria detalhar um pouco mais a expectativa pelo depoimento do Mauro Cid. A Gabriela até lembrou aqui, o advogado dele já esteve aqui na CNN mais de uma vez e repetiu, né, que o Mauro Cid vai confirmar que ele foi resolver o problema das joias e dos relógios a mando de Bolsonaro, a pedido de Bolsonaro. Qual é a expectativa dele? Está mantida essa decisão de admitir isso? Muita confusão. Bom, boa noite, né, Thaís? E boa noite, Thaíses, né? Vamos lá. Não sei se tem um plural disso. Vamos lá. Thaís, Thaís Herédia, tudo isso que vem acontecendo na última semana, essa confusão, diz que me diz, uma hora o advogado dá uma versão, depois dá outra versão, isso nada tem efeito no mundo jurídico, né? No mundo jurídico vai ter efeito mesmo quando o Mauro Cid for depor, for falar para a Polícia Federal ou for peticionar, de repente o advogado pode peticionar. Aí sim é que está valendo o jogo, né? O contrário disso, declarações controversas, recuos, avanços, revisões de falas já feitas, seja aqui na CNN, seja em outros veículos, ou seja, tudo isso é converseira e a gente pode interpretar assim até como estratégia, né? Dá para ter aí um método sim, que é o quê? É mandar um recado, avisar a disposição de falar. Vamos lembrar que o Dr. César Bittencourt, ele é o terceiro advogado do Mauro Cid nesse caso, né? Os dois anteriores evitaram ali uma posição de confronto com as defesas e com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, o primeiro é o Rodrigo Roca, muito próximo, um advogado do Rio de Janeiro, muito próximo à família Bolsonaro. O segundo, o Bernardo Fenelon, que embora seja um especialista em colaborações premiadas, ficou mudo, entrou mudo e saiu calado praticamente nessa investigação. E segundo, dizem ali as pessoas próximas a ele, não aguentou toda essa pressão, mas também não mexeu com o Bolsonaro. Agora, o terceiro, sim, mexeu com o Bolsonaro, né? Mexeu com a família Bolsonaro, mexeu com a defesa, sim, disposto, porque talvez seja o primeiro advogado do Mauro Cid que esteja disposto, principalmente, a fazer a defesa do Mauro Cid, mais do que fazer a defesa do Bolsonaro, ou mais do que fazer uma defesa casada e conjunta com a defesa do Bolsonaro. Agora, todo esse falatório, essa confusão que se instaurou aí praticamente nos últimos dias em relação a uma eventual confissão do Mauro Cid, nada disso tem valor jurídico. Só vai ter valor jurídico a hora que entrar, a hora que depor, a hora que peticionar. Aí sim a gente vai estar sabendo as reais intenções, tanto do Mauro Cid quanto do seu advogado.
É o famoso cada coisa no seu porta-coisa, né, Caio? Porque a gente está vivendo uma profusão de informações e novidades e fala, diz que me disse, de todas essas pessoas, esses envolvidos. Então, vai chegar um momento de botar cada coisa no seu porta-coisa. Agora, enquanto esse momento não chega, Thaís, eu quero saber de você se tem ali já um termômetro, tanto na Polícia Federal quanto no STF, no Supremo Tribunal Federal, vai que os intimados, o presidente, o ex-presidente, a ex-primeira-dama e todas as outras pessoas que foram intimadas, se não comparecerem ao depoimento. Thaís, eu fui tentar entender ali com os investigadores, não só na Polícia Federal, mas também no Judiciário, quais seriam as implicações de não comparecimento nesse depoimento marcado para o próximo dia 31, depoimento simultâneo, como nos trouxe Gabriela Prado. Qual que é a avaliação? A avaliação é de que o não comparecimento, a eventual ausência, pode complicar ainda mais a situação desses investigados. Eu ouvi de um dos investigadores que o que seria considerado a gota d'água para se adotar medidas cautelares ainda mais duras em relação a esses investigados. Então, a avaliação ali dos investigadores é que esses depoimentos são fundamentais e que não pode ter nenhuma manobra para tentar não comparecer. E aí tratam como manobra, como você já bem pontuou, o fato da defesa dizer que não teve acesso à íntegra do processo. É claro que isso, Thaís, para deixar bem claro, não é exclusividade dessa defesa. Caio, que é doutor Caio, deve saber e sabe com muita frequência que muitos advogados usam isso para poder, talvez, postergar, para conseguir um tempo a mais. Mas o fato é que lá no Supremo advogado esteve e há essa avaliação ali entre os investigadores. Data vênia, né? Data vênia, essa ferramenta muito usada, né, doutor Caio? A visibilidade desse caso, as pessoas envolvidas, aí a manobra fica mais, né, assim, fica mais difícil de desfazer ou de não enxergar a manobra nesse caso. Caio, pelo menos hoje, toda vez que você se dirigir a Thaís, você coloca o sobrenome para a gente não se confundir, tá bom? Tá bom. Até já.